Fala aí, minha gente, com os ruídos dos cortadores de grama, que são inimigos número 1 do áudio dos jornalistas, cá estamos para falar sobre uma noite de Liga dos Campeões aqui no estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid se classificando para as oitavas de final da competição, batendo o Benfica de virada por 2-1. Já tinha vencido a primeira partida dessa eliminatória em Lisboa por 1-0 com o gol do Vinícius Júnior. Aqui em Madrid tivemos o Benfica abrindo o placar, né? Fazendo 1-0 na primeira etapa com o Rafa Silva. O Tchouaméni empatou o jogo. Vai, meu filho, passa. O Tchouaméni empatou o jogo logo na sequência e depois, no segundo tempo, o Vinícius Júnior decidiu mais uma vez a partida, né? Acho que ele é a figura central dessa eliminatória, dentro de campo e, obviamente, por tudo o que aconteceu. Foi um belo gol do Vinícius Júnior aqui no estádio Santiago Bernabéu e foi um golaço do Vinícius Júnior no Estádio da Luz, né? Então, assim, no contexto geral, eu, óbvio, vou falar aqui com vocês sobre tudo que é fora das quatro linhas, porque a gente tem trocado essa ideia durante todo esse período, né? Em alguns vídeos, enfim, em comentários também nas redes sociais. Mas antes eu queria falar, porque está mais fresco aqui na minha memória, sobre o que eu vi dentro do campo de futebol, tá? Quero falar do jogo. E olhando pela perspectiva do Real Madrid, era um jogo muito traiçoeiro, porque o Real Madrid realmente não tinha muitas das suas principais peças, né? O Mbappé fora, o Valverde também não estava 100% fisicamente, mas foi pro sacrifício. Não tinha o Haaland, não tinha o Rodrigo, não tinha o Militão, não tinha muitos jogadores que poderiam ajudar o Real Madrid. A gente olhava para o banco do Real Madrid e via uma molecada, né? Tanto que entrou aí uma molecada que a gente nunca tinha visto dentro de um contexto de Liga dos Campeões da Europa. Então era traiçoeiro sim para o Real Madrid, mesmo sendo o favorito na eliminatória, especialmente nesse jogo aqui. E o Benfica, em vários momentos da eliminatória, deu luta, tanto no Estádio da Luz quanto aqui em Madrid. Em vários momentos da eliminatória, o Benfica foi bem, foi melhor que o Real Madrid. Eu acho que o jogo aqui foi equilibrado. O Real Madrid, no final das contas, acabou por vencer nos detalhes, mas e mereceu passar, tá? Porque eu acho que no contexto geral, somando as duas partidas, o Real Madrid mereceu passar. Agora, no final das contas, acho que o Benfica foi muito bem, tá? Na abordagem do jogo. Começando pela escalação, e aí não sei o quanto o João Tralhão teve de influência, mas acho que é óbvio muito mais de José Mourinho. Um adendo aqui, tá? O José Mourinho tinha uma cabine de rádio separada com comes e bebes para ele assistir o jogo, mas ele preferiu assistir, pelas informações que a gente teve, do ônibus. Pode ser que surja uma outra informação aí depois que eu estou gravando esse vídeo, mas eu acho que ele assistiu do autocarro, como dizem em Portugal. A partida, ele já tinha feito isso em outro contexto quando era treinador da Roma e voltou a fazê-lo, né? Então o Mourinho, que não foi flagrado com isso por nenhumas câmeras aqui, acho que nenhuma câmera, ele preferiu realmente ficar mais reservado e de repente, obviamente, de alguma forma ter alguma influência, né? A gente sabe que oficialmente, e aí vamos ser oficiais aqui no que vamos comentar, oficialmente o treinador não pode ter nenhum tipo de comunicação com o banco de reservas. Mas hoje, na época das tecnologias, eu acho muito difícil o treinador não mandar uma mensagem para alguém dando alguma orientação, né? Vamos ser honestos aqui, sem demagogias, né? Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, estou dizendo que, na minha visão, independentemente se é o Mourinho, se é o Benfica, se é o Real Madrid, se é o Arbeloa, eu acho que é muito complicado. Mas, de qualquer forma, fez falta o Mourinho no banco de reservas, é um especialista em eliminatórias e óbvio que teria um outro charme o Mourinho, o retorno para o Santiago Bernabéu e tal. Mas nem era isso que eu queria falar, eu queria falar da escalação inicial. O Benfica não tinha o Prestiani ficou no hotel, veio aqui e tal, treinou, fez o último treino, mas não tinha à disposição, então precisava substituí-lo. Poderia ser com o Luque Bacchio caindo pela direita ou poderia ser com o Richard Rios, e optaram pelo Richard Rios. O Walsner não está 100% fisicamente, está voltando de lesão, ainda não tem fisicamente o mesmo contexto que tinha logo no início da temporada ou em vários momentos que o Walsner vestiu essa camisa do Benfica. Então era muito difícil você colocar o Walsner para fazer corredor,
ele faz muito bem de extrema ou ponta direita e fez isso muitas vezes no contexto do Benfica, mas não teria essa flexibilidade porque precisaria de ter um jogador ali para ajudar muito na marcação. Por ali caiu Carreiras e por ali caiu Vinícius Júnior. E o Dedić não é um exímio marcador, é muito bom, é esforçado, mas ele é muito melhor ofensivamente, na minha visão, do que defensivamente. Então você precisa ter ali um complemento. E o Richard Rios fazia essa função. Ora, fechando o meio campo com 4 homens, não era sempre um ponta aberto, ora também ajudando para dobrar a marcação e às vezes triplicar no Vinícius Júnior. Então eu acho que o Benfica leu muito bem as suas necessidades no início da partida e por isso começou muito bem o jogo. Começou controlando as ações, começou tendo bola, triangulando muito bem, aproveitando os espaços e os meios espaços, né, entre os zagueiros e os laterais do Real Madrid. O Real Madrid tem muita dificuldade de defender. Eu acho que hoje foi um jogo em que o Benfica conseguiu expor essas dificuldades de uma certa forma e o Benfica conseguiu criar as suas oportunidades. Tanto que está melhor no jogo quando abre o placar. Né? No contexto geral, se a gente for pegar as estatísticas, o Real Madrid chutou 14 vezes, o Benfica 12. Foram 2 grandes chances para cada lado, né? Segundo aqueles aplicativos que a gente já conhece. Mas nas sensações que eu tive aqui dentro de campo, realmente o Benfica teve ali no primeiro tempo uma leitura melhor do que seria o jogo e conseguiu, nas triangulações, encontrar alguns caminhos e chegar ao primeiro gol, né? Foi muito bonito o primeiro gol, um tapa de primeira do Richard Rios numa triangulação de passada no corredor do Pavlidis, e o Pavlidis saindo da área, centrou e o Rafa Silva soube aproveitar muito bem o espaço para vencer ali o Courtois, né? Se não é na primeira, é na segunda, e o Benfica conseguiu abrir o placar. E aí é um pecado para o Benfica, exatamente porque logo na sequência o Benfica nem teve tempo de respirar e o Tchouaméni foi lá e empatou o jogo, né? Numa jogada pelo lado direito. E atenção ao que eu vou dizer agora. Eu acho que o Benfica centrou muito as suas atenções ao Vinícius Júnior e o campo foi caindo, né, de uma certa forma para o lado esquerdo. Obviamente que é um corredor que o Real Madrid sabe explorar muito bem por ter o Vinícius Júnior por ali e quando tem o Mbappé também, mas enfim. E o Benfica foi concentrando a sua marcação para esse lado de campo. Era uma grande preocupação do Benfica, mas quando o balanço acontecia, do outro lado o Real Madrid também encontrava jogadores como o Valverde, jogadores como o Arda Güler, como o próprio Arnold, né, que é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo, e também encontrou o seu caminho. Logo na sequência do gol do Benfica sai o gol do Real Madrid, né? Aliás, uma bela bola do Tchouaméni, pegou na veia e matou o Trubin, qualquer possibilidade. Parêntese para Tchouaméni, melhor em campo hoje, sem discussão. Eu acho que ele não foi o MVP do primeiro jogo, acho que o Vinícius merecia ter vencido, né? Mas acabou que não deram prêmio para ele. Mas nesse segundo jogo o Tchouaméni foi muito bem na proteção da defesa, que precisa, né? E congestionou demais o corredor central. O Benfica não estava conseguindo encaixar ali as combinações com o Rafa Silva, com o Pavlidis, com o Richard Rios. Foi muito difícil para o Benfica, muito por conta da presença do Tchouaméni, que tem uma força física diferenciada, né? É um jogador muito forte fisicamente e hoje foi muito, muito bem de novo, ganhou o MVP, para mim, com toda razão, né? E vê-lo em campo de pertinho, dá para ver essa força física que ele coloca em prática. Depois do gol do Tchouaméni, eu acho que o Real Madrid tomou conta do segundo tempo. Teve ainda um lance do Richard Rios, que o Courtois faz uma defesaça, né? E aí você tem um goleiro do nível do Courtois, para esse tipo de situação, uma bola difícil de fora, ele vai no chão pegar, um goleiro alto que consegue ter essa velocidade, mas o Real Madrid foi melhorando e eu tinha a sensação que o Benfica estava torcendo para terminar logo o primeiro tempo para ajustar algumas coisas e no segundo tempo voltar melhor. Quem volta melhor, sem mudanças, é o Real Madrid. O Real Madrid conseguiu dominar ali uns 5, 10 minutos do primeiro tempo, mas o Benfica foi melhorando. Foi tomando as rédeas do jogo e aí eu acho que atrapalhou demais o Benfica aquele lance do Asensio e Camavinga, acho que foi, que o jogo ficou parado 10 minutos. Acho que o Benfica estava melhor na partida, o Benfica estava encontrando os caminhos novamente, estava começando a pressionar alto, estava começando a ter oportunidades. O Benfica tem algumas oportunidades muito importantes no segundo tempo com o Rafa Silva, né? Bola na trave, enfim, cruzamentos que passam, uma bola de letra que ele tenta também, quase acerta. Mas no final das contas, essa parada
não foi boa para o Benfica, porque quebrou um pouco o ritmo. E aí, num outro erro, numa bola longa, um erro de perda de bola, numa bola longa, e eu falei dos detalhes, o Vinícius foi acionado, e aí nem de Uber, nem de táxi o Otamendi ia conseguir alcançar o Vinícius, que girou o corpo e bateu de direita, né? Tacadinha para matar o Trubin e fez um belo gol. Dançou na bandeira de escanteio, assim como ele tinha feito no Estádio da Luz, né? E comemorou o gol que praticamente selou a classificação. Depois daquilo o Benfica ainda tentou colocar alguns jogadores em campo, o Ivanovic, acho que demorou também para mexer, acho que o Benfica poderia ter mexido antes, mas aquela parada ali foi fundamental para esfriar totalmente os ânimos, e depois o gol do Real Madrid dificulta demais as ações, precisava fazer 2 gols para se classificar. No resumo da ópera, eu acho que o Benfica ter se classificado para esse mata-mata já foi algo que a gente não esperava, pela fase de grupo, de liga ruim que o Benfica fez, deixou para resolver a parada nos últimos instantes, literalmente, né, com um gol de cabeça do seu goleiro, e enfrentar o Real Madrid não era favorito. Então você cair fora numa situação de jogar aqui no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid não é nenhum desastre, né? E acho que o Benfica teve os seus momentos, como eu falei, na eliminatória. Então, talvez ficar de fora do mata-mata seria desastroso. Mas o Benfica conseguiu reverter uma situação que parecia irreversível. E o saldo da Liga dos Campeões me parece que é positivo, né? No final das contas, a nível do que era esperado dentro de campo. Quesada, poderia chegar numas oitavas, o Sporting chegou lá e tal. Sim, mas nós estamos falando de um time que trocou o treinador no início da temporada, que fez um planejamento pensando com a cabeça de um treinador, que entregou para outro treinador, e no meio dos mortos e feridos a gente tem muitas diferenças, e acho que demorou muito para engrenar, né? Não é que esteja engrenado agora, mas está muito melhor do que já esteve, especialmente na virada ali de 2025 e 2026. Agora, falando um pouquinho de tudo que aconteceu fora de campo, especialmente no dia de hoje, cara, a gente tinha a Carol Albuquerque fora do estádio fazendo imagens, eu vi as imagens da torcida carregando, né, nos adeptos do Benfica na chegada do estádio. Eu não estou falando isso só porque é o Benfica, eu já vi acontecer com outros torcedores de outros lugares. Eu acho que é um exagero, assim, você via senhores de idade, você via um exagero, um desrespeito, uma falta de noção, enfim, pode adjetivar aí do jeito que você quiser, mas tinha senhora de idade, tinha crianças, eu acho que não precisava ser feito da forma com que foi conduzido, especialmente porque tinha muita gente que não tinha nada a ver com a confusão ali, e não é a primeira vez aqui em Madrid, tá? Não é a primeira vez. Então, por isso que eu digo. Em relação ao caso de acusação de racismo do Vinícius de Prestiano, eu não vou falar mais absolutamente nada agora, até porque o Benfica não está falando nada também, né? O Benfica resolveu fazer uma lei do silêncio, esperando as investigações. Acho que agora é por aí que vai ser conduzido. Sinceramente, minha opinião, depois do que a UEFA decidiu para esse jogo, acho que vai haver uma punição, se não for por mono, por Maricon. Mas é um caso que agora o Benfica vai ter que resolver juridicamente. Entretanto, a nível de tudo o que se falou, fora isso, né, fora a investigação, cara, eu fico com a ideia do seguinte: cada vez mais, a generalização é a preguiça disfarçada de opinião, é a burrice disfarçada de opinião. E quando eu digo isso, vale para vários lados, tá? Eu não estou atirando numa direção só. Durante toda essa semana, houve uma guerra, tornando isso algo ofensivo, pessoal, de todas as partes, colocando o Benfica como um clube racista, colocando os adeptos do Benfica, no geral, como adeptos racistas. Houve uma acusação dos portugueses todos serem racistas.
E eu acho isso um erro, tá? Assim como eu acho um baita erro do outro lado, muita gente falando o seguinte: mas é só com o Vinícius que acontece isso. É só nesse contexto que acontece isso, sendo que a gente teve nessa semana casos de racismo no futebol inglês, casos de racismo no futebol brasileiro. Aliás, é importante, porque vai ter muito português aqui me assistindo, vocês entenderem que o racismo ele não é um problema direcionado à nação A, nação B, Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Existe muito racismo no Brasil. Olha o que aconteceu no jogo do Corinthians e Portuguesa, e não é um caso isolado. Então, essa generalização barata não me ganha, não me compra. E fica exposta, assim, hoje eu falei no programa do André Henning até, em coisas que não poderiam ser, né? Nós tivemos o caso do menino Rodrigo, que virou um herói nacional em Portugal, que salvou a mãe ligando para a emergência. Estava com os 2 irmãozinhos pequenos dormindo no carro, a mãe encostou porque estava tendo um ataque cardíaco. E o moleque ligou para a emergência e essa chamada foi gravada e foi publicada e foi divulgada. E ele acabou salvando a mãe. E esse moleque, por acaso, descobriram que ele era benfiquista. E no dia 12 de fevereiro, antes de qualquer partida de mata-mata da Champions, o Benfica convidou esse moleque para ir num jogo. E estava marcado para ele ir no jogo contra o AVS no final de semana. Aconteceu tudo que aconteceu na última terça-feira. E o Benfica resolveu manter a escala e levar o moleque, e não decepcionar o moleque, né, para o jogo. E o menino é preto. E o que eu vi de ataques a isso, sem saber minimamente o contexto, é também passível de uma crítica gigantesca. Generalização, falta de compromisso também e de bom senso. O Benfica não poderia ter desconvidado o moleque, porque aí sim seria um problema, né? E o Benfica postou fotos nas redes sociais e os comentários desde Europa, Espanha, Inglaterra, Brasil, enfim, bizarros. Então, assim, a gente está colocando muita coisa no mesmo tacho, quando no final das contas você não pode fazer isso, porque você esvazia o que realmente a gente precisa olhar. E foi o que eu falei. E o que a gente precisa olhar é o que eu falei no primeiro jogo depois do Estádio da Luz. Eu acho que tudo que aconteceu, olhando para uma parte positiva, pode servir para a UEFA, para a FIFA, tomar algumas medidas, especialmente para que não haja mais a parada de cobrir o rosto, né, para falar. Eu acho super justo, super válido, para evitar qualquer tipo de dubiedade em termos de versões, né, diferentes e tornar mais limpo também a comunicação, se é que eu posso colocar dessa forma, entre os jogadores, com mais responsabilidade. E acho que a gente pode olhar para esse caso também, tirando algumas aprendizagens no futuro, né? Talvez eu seja um otimista, talvez eu seja um pouco otimista demais. Mas, de qualquer maneira, e eu falei isso, a eliminatória foi muito além daquilo que poderia ser dentro de campo. E isso é frustrante para todo mundo, frustrante para todo mundo. Eu tenho certeza que poderia ter sido muito, muito mais bonito do que foi, né? É isso. Minha gente, sorteio na sexta, tá? A gente volta